Quinta-feira, 21 de novembro e o Paddockcast está no ar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia ao Gil, mais uma vez aqui comigo. Fala, Gabriel, como é que você tá? Como é que foi lá o GP do Brasil? Curtiu bastante? Deu muito trabalho? Olha, todas as respostas anteriores são sim, mas foi muito legal, mas foi bem cansativo também. Eu imagino, cara. Esse tipo de cobertura é satisfatório, né? Quando acaba, mas o durante é penoso. Exatamente, você chega no domingo já exausto, mas no final tudo vale a pena, é muito legal. Bom dia também a ele, Rodrigo Berton, que está de volta aos estúdios. Como vai, Bertão? Bom dia, Gá, bom dia, Gil, bom dia a todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Paddockcast. Pois é, de volta aqui após 2 semanas. Semana passada também estava lá em Interlagos, ajudando na cobertura do ótimo GP do Brasil, pegando uma corzinha no pescoço, tomando chuva, mas foi uma cobertura incrível, uma corrida fantástica. E vamos falar do que hoje, Gabriel? O tema de hoje, Rodrigo Berton, é GP do Brasil, né? Inspirados pela corridaça que tivemos o privilégio de estar presentes no último domingo, vamos puxar aqui da memória as nossas edições favoritas das provas realizadas em terras brasileiras. O ideal é que nossos comentaristas citem as corridas que mais gostem das que viram, né? Então, por exemplo, quem pegou a época da Fórmula 1 em Jacarepaguá pode colocar também no topo do ranking, mas no meu caso, admito que eu só lembro bem das edições de 2002 pra cá, né, das que eu assisti ao vivo e eu me recordo bem. E você, Berton, qual a primeira edição que você lembra? A primeira edição que eu lembro é o GP do Brasil de 91, com grandes lembranças, assim, é que eu sempre falo, eu não sei se eu lembro ou se por trabalhar com isso acaba fazendo eu lembrar. Uhum. Então, mas eu lembro bem do GP do Brasil de 91. Da vitória do Senna. É o meu primeiro. Eu tinha 7 para 8 anos. É mais ou menos a idade que eu tinha também lá em 2002. Aliás, Bertão, já começa falando a sua favorita e explica o motivo pra gente, enquanto o Gil já aciona a Evelyn Guimarães, que vai ser a nossa primeira convidada daqui a pouco. Então, por favor, Bertão, sua corrida favorita. Bom, vamos lá. Acho que eu vou quebrar a perna de algumas pessoas, mas o meu favorito é o de 93. Opa, manda. A segunda vitória do Senna, depois daquele dilúvio muito bacana que caiu em Interlagos, fez o Prost rodar, e o duelo dele final ali com o Patrese, nas últimas voltas, foi muito legal. Senna, em 93, para mim, foi o melhor ano dele como pilotagem. Ele tinha um carro muito inferior às Williams, e mesmo assim ele conseguiu bater de frente. Então, pra mim é o GP de 93. Os últimos 5 eu não posso citar nenhum deles porque eu não assisti. Que lá de dentro da pista eu não vejo a corrida e eu acabo assistindo 3 dias depois só. Sim, justo. Então, o meu favorito começa com 93. Boa, então só pra gente registrar aqui, o pódio de 93 foi Senna, Hill e Michael Schumacher. Não foi o Patrese, foi o Hill. Exato. Foi o Hill. Tá bom, foi exatamente a Williams do Hill, né, no caso. Johnny Herbert, Mark Blundell e Alex Zanardi. Olha o Alex Zanardi aí. Completaram a zona de pontos. Eu lembro do Zanardi que ele aparece naquela tela de resultados da Globo, que é a antiga da Foca. Uhum. Aparece lá a Zanardi. Eu lembro desse detalhe da transmissão. E o Bertão citou a rodada do Prost. Eu lembro que foi logo depois que o Christian Fittipaldi tinha rodado. Foi no mesmo lugar. Exatamente. Ele simplesmente ficou de noite em Interlagos, porque era março, né? As águas de março chegaram e caiu um verdadeiro dilúvio que hoje em dia, nas 3 primeiras gotas, parariam a corrida. Pois é. Ainda não temos Evelyn Guimarães, é isso? Por enquanto não, né? Então só... Ele entrou aqui, caiu e tá voltando novamente. Só corrigindo a informação, não era o Patrese. O Patrese foi 91. Não, 93. Demo Hill. Boa. Bom, eu já vou então citar a minha edição favorita do GP do Brasil, porque foi uma das minhas primeiras lembranças de Fórmula 1. Na verdade, como eu falei, foi 2002 a primeira edição que eu me lembro, porque eu lembro bem da pole do Montoya e tal, lembro da corrida. Só que 2003, acho que foi a corrida que mais acendeu o meu tesão por Fórmula 1, sabe?
deu muita... Cara, eu fiquei muito animado assistindo aquela corrida, eu ainda era pequeno, e eu lembro que eu tava com meu pai na sala assistindo a corrida, e a gente torceu muito pro Fisichella, e aí quando deram o troféu pro Raikkonen, fiquei meio sem entender o que tinha acontecido, e aí no final das contas, o Fisichella ganhou. Essa corrida foi bastante confusa também, mais uma vez, com muita chuva. 2 caras no pódio. 2 caras no pódio, porque o Alonso estava sendo atendido. Aliás, ótima recomendação, V12, o episódio da nossa websérie no nosso canal do YouTube. Então, confiram lá que tem um material bem legal sobre isso. Então, vários carros bateram também na curva do Sol. Tinha um rio ali. Sim. Então, o GP de 2003 realmente caótico, como sempre era, com muita chuva, quando abria a temporada da Fórmula 1. Exatamente. Então agora parece que temos Evelyn Guimarães. Ah, que beleza. Bom dia, Eve. Bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia, Gil, Berton, Gá e a todos que já estão ouvindo o podcast nessa semana de GP do Brasil, que para mim é uma das etapas mais legais do calendário, independente, porque eu adoro Interlagos, acho uma pista fantástica. E porque eu ando bem no PlayStation também. Exatamente, Eve. Eu concordo com tudo isso que você disse. E já quero saber de você qual é a sua edição favorita do GP do Brasil das que você viu? Bom, vocês falaram da minha favorita, viu? Por isso quebraram as minhas pernas. Não, brincadeira. Qual que era? 93? A minha favorita de todos... Não, 2003. Justo. Essa é a minha favorita de todos os tempos, porque assim, eu sempre gostei de automobilismo, de corrida, então meu pai foi quem abriu essa porta, na verdade, porque ele sempre foi muito fã de esportes, mas especialmente de esporte a motor, e ele sempre levou a gente para ver as corridas, né? Então, assim, a gente, eu e a minha irmã, né? Eu já fui a muitas corridas de Interlagos, na arquibancada e tudo, e essa foi uma das que mais me impressionaram por conta de tudo que aconteceu, né? Como vocês falaram, uma corrida totalmente maluca, estava ali bem no lugar onde o Alonso bate no Weber, então, nossa, né? Mas já que vocês citaram essa corrida, que é a minha preferida, a minha segunda preferida é o GP do Brasil de 2008. Eu não estava lá, já estava trabalhando no Grande Prêmio, eu estava na retaguarda do Vitor Martins nesse dia. E assim, para mim é uma das maiores corridas, certamente a maior decisão de campeonato da história da Fórmula 1, mas a corrida em si também foi uma doideira, né? De novo, a chuva, né, toda aquela assim, a corrida por si só já tinha toda essa dose de drama, né, por conta da decisão do campeonato entre Felipe Massa e o Lewis Hamilton. Não é só por isso um brasileiro disputando o título na etapa brasileira, a última do campeonato. Então, quer dizer, pela Ferrari, então a gente tem todo um roteiro que vale um filme, tá? Essa corrida, para mim, vale um filme, assim. Do outro lado, o Hamilton, né, o piloto inglês, de uma equipe inglesa, que teve uma ascensão gigantesca e rápida na Fórmula 1, quer dizer, o Hamilton é uma coisa, assim, que também merece uma série à parte, né, porque desde o dia 1, ele tá sob os holofotes, né? Desde que ele estreou na Fórmula 1 pela McLaren no ano anterior, em 2007, em que ele disputou o título também. Primeiro negro a correr na Fórmula 1, a ganhar na Fórmula 1, a disputar e ganhar o título da Fórmula 1. Então, quer dizer, a gente tem vários ingredientes que tornam essa corrida uma das mais espetaculares. E do ponto de vista mais esportivo, mesmo técnico da corrida, a gente tem o Felipe largando da pole. E aí, minutos antes, chove, então sabe aquela doideira. Então, e aí, por fim, a corrida se desenrola. O Felipe tem uma corrida maravilhosa, dominando do início ao fim, mas a chuva atrapalha muito, principalmente no final, quando parte da galera vai para o bloco trocar, outra parte não, time bloco não. E aí você tem o Hamilton passando o bloco já na curva final, para ganhar o campeonato. Então, assim, essa é uma das minhas corridas favoritas mesmo. Depois de 2003, essa, sem dúvida, é uma corrida fantástica. 2003 fica na frente dessa porque eu estava lá. Uhum.
Que danadinha. 2008 2008 é fantástica também. Não, eu concordo super, acho 2008 espetacular. Inclusive eu não quis citar porque eu sabia que alguém ia falar de 2008. Mas eu acho essa corrida fabulosa porque a gente lembra com razão que é a maior decisão de título de todos os tempos, porque não tem nada mais de sonhos do que um título decidido na última curva, né? E foi o que aconteceu. Mas essa corrida é cheia de nuances, né? A Eve lembrou, por exemplo, do chove, para. Aí tem o fator Glock não ter parado, ter arriscado tudo e quase ter dado o título pro Massa, né? Porque a ousadia dele quase fez o Massa campeão. Mas também teve o Vettel, né, nessa história com a Toro Rosso. E eu lembro bem da transmissão da Globo. O Galvão tava enlouquecido torcendo pro Vettel. Sou mais você, Vettel. Segura, Vettel. Foram várias voltas do Hamilton preso atrás da Toro Rosso do Vettel. Exatamente. E parecia que, nossa, ali já tinha uma nova rivalidade, né? na Fórmula 1, porque o Hamilton era o sexto e o Massa era o primeiro, né? E essa combinação de resultados já dava o título pro Massa, né? E aí você tem toda essa reviravolta nas voltas finais, muito parecido com o que aconteceu esse ano, mas tem esse caráter todo de decisão, né? Em que as voltas finais foram quase que ofuscam o resto da corrida. Exatamente. Ô, Eve, mais uma coisinha aqui pra gente fechar na sua participação. Me diga mais ou menos em que posição no seu ranking ficou o GP do Brasil de 2019. Antes só de falar disso, eu só queria fechar o comentário sobre 2008. Manda. Porque eu queria... eu só queria fazer uma menção ao comportamento, à postura do Felipe Massa diante da derrota. É óbvio que foi muito doloroso para ele, para a família dele, né? Tem várias cenas lá dos amigos quebrando o box da Ferrari, a cabeçada do mecânico, que foi tema também da série V12 do Grande Prêmio na semana passada. Não perca, muito boa, muito divertida, foi muito divertido em fazer também. Mas, assim, a postura dele frente à derrota foi muito importante, porque ele não se fez de vítima, ele não botou a culpa em ninguém, na chuva ou na Toyota que não trocou o pneu, ou no Block, né? Ele encarou o negócio como tem que ser, né? Ele chorou, obviamente, é uma das cenas mais bonitas também da Fórmula 1, ele parado no cercadinho ali, né, no parque fechado, com o capacete chorando dentro do carro, porque ele foi campeão durante 23 segundos, né? Então foi muito dramático, mas assim, eu queria só destacar essa postura dele, muito profissional também, muito reconhecendo o valor de quem foi campeão. Então, assim, foi importante essa postura dele. Sim. E sobre a corrida desse ano, foi espetacular também, principalmente as voltas finais, né? Ali que a gente estava pulando na sala de imprensa, né? Eu não, só o Gabriel. Eu não nego nem confirmo. Eu estava quietinha no meu canto, não aplaudi ninguém, estava bem quietinha. Mas assim, eu acho que fica no top... É difícil, né? Porque você tem as vitórias, essas vitórias da Ayrton Senna em 90 e 96 foram muito dramáticas também, foram vitórias muito bonitas também. Essa de 2003 foi legal, porque choveu demais também antes da corrida. Enfim, eu acho que fica no top, assim, entre as 5 melhores, vai. Boa. Vamos colocar entre as 5 melhores, para mim. E só uma última coisinha para não tomar muito tempo de vocês. Quando eu estava lá naquele dia de 2003, foi o dia que o Flávio Gomes fez um protesto frente à Fórmula 1, né? Foi muito legal, porque foi quando ele começou a correr com os carros clássicos, é verdade, né? O DKV dele. E antes da corrida eles fizeram uma corridinha de exibição e no para-brisa do carro dele estava: parem de bombardear o Iraque. Sim. Foi a coisa mais ousada que eu já vi quando eu vi na Fórmula 1. Parabéns, Flávio. Que homem é Flávio Gomes. Que homem é Flávio Gomes, né?
Então, e foi muito emblemático, porque ainda era uma época em que a Fórmula 1 ainda era mais fechada do que ela é hoje, né? Era muito, muito fechada, muito elitizada também, e quase as opiniões eram mais não eram tão sólidas assim como são hoje, né? Não tinha rede social, nem nada disso. Então, foi emblemático. Sim, verdade. Agora, por exemplo, pro Flávio poder fazer outro protesto dele, ele vai ter que correr de Ferrari, né? Porque a exibição antes do GP do Brasil hoje é um pouco mais complicada. Ou com a McLaren de 91. Uhum. De 88. Ou com a Verdade. McLaren de 88. Aí ele pode colocar lá, onde tinha o patrocinador que eles apagaram, ele pode colocar o protesto dele ali. E fazer. E dar o seu recado. Eu acho ótimo, assim, sou mega fã do Flávio. Somos. Tem que falar mesmo. Somos. Obrigado, viu, Eve? Obrigada a vocês, meninos. Bom programa. Valeu. Beijo, Eve. Beijo e volte sempre. Você já é Beijo. sócia do nosso programa, E vem aqui na produtora fazer o podcast com a gente. inclusive. A Evelyn citou. Tentarei. Beijo, Eve. Diga, Bertão. É legal isso que a Evelyn citou da postura do Massa depois do GP de 2008, porque ele comemorou muito a vitória, ele cruzou, ele fez o que ele tinha que fazer, ele venceu a corrida, ele não deu chance pra mais ninguém, comemorou muito. E aquela volta de retorno deve ter sido a volta mais longa da carreira dele. Uhum. Mais do que despedida, mais do que qualquer outra coisa. Aquela volta, que é curta em Interlagos, porque Interlagos é um circuito curto, deve ter durado, na cabeça dele, umas 5 horas. Sim. E ele encosta, ele claramente chora, a equipe já avisou pra ele que não tinha dado. Mas a postura dele no pódio eu fiz o que eu podia, eu ganhei a corrida, mas infelizmente não deu. Então, assim, o Massa teve uma grande postura de campeão mesmo. Não foi campeão, mas teve uma postura em 2008. Sim, e eu sempre gosto de frisar quão injustos quão injustas foram as pessoas com o Timo Glock. Porque se o Massa tivesse sido campeão, ninguém teria tratado ele como herói. Pois é. Como ele perdeu, ele acabou virando o vilão, mas, cara, se não fosse ele, o Massa não teria chance de título em nenhum momento. Pois é, ter que sair escondido, sofrendo. A Toyota também, a torcida que tava nos camarotes começaram a ameaçar a Eles Toyota. foram embora com a roupa da Ferrari. Eles né? foram embora com roupa trocada. Tudo isso também tem num especial de 10 anos do que fizemos no ano passado, lá direto de Interlagos. Eu vou colocando os links aqui nos comentários enquanto a gente vai falando. Maravilha. Então agora, falando em maravilha, salve, 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 salve. Bom dia, Fernando Silva. Salve, salve, Gabriel Curti, salve, salve, Rodrigo Berton, salve, salve, Gil e a todas as amigas, os amigos do Padocast, do Grande Prêmio. É um prazer falar com vocês num dia que é muito especial por falar com vocês e também especial porque hoje, 21 de novembro, é o aniversário da nossa grande Marrom, Alcione, completa hoje 72 anos. Então Grande Marrom. Bom a gente citar, né, esse nosso mundo maravilhoso do samba. Dias atrás nós perdemos o grande Reinaldo, o príncipe do pagode, então é sempre bom a gente exaltar essas figuras maravilhosas da nossa música brasileira. Sou muito fã de Marrom e fico feliz que eu já tenha tido a oportunidade de ver um show dela, porque é uma coisa que todo mundo deve fazer. Marrom é um ícone da nossa música brasileira. Showzaço mesmo. Muito boa. Ô, Fernandão, diga pra nós qual que é a sua edição favorita do GP do Brasil. Cara, eu não tenho dúvidas, porque foi a primeira vez e até hoje, depois de tantas decisões do GP do Brasil, decisões de título que aconteceram no GP do Brasil, essa foi a última, que foi em 2012. Eu tenho uma memória afetiva muito forte desse ano, né? Por várias situações, né? Por ter sido a última corrida do Schumacher na Fórmula 1. Eu lamentei muito que depois da corrida a gente foi lá na Mercedes para falar com ele e ele já tinha ido embora, ele foi muito rápido embora, né? Para casa, ele tinha terminado aquela corrida na 7ª colocação, mas vários ingredientes tornaram essa prova uma das mais marcantes para mim, o mais marcante GP do Brasil de todos. Decisão de título entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso,
última corrida do Lewis Hamilton na McLaren, última vitória da McLaren na Fórmula 1, a corrida que o Nico Hülkenberg passou mais perto de vencer, Sim. deu muito azar ali no S do Senna, que ele escorregou ali naquela disputa com o Hamilton, ele estava fazendo ultrapassagem sobre o Hamilton no S do Senna. Foi a corrida em que o Kimi Raikkonen ele errou a tomada ali da junção, ele deu com a porteira na porta, ele tá na cara, né? Ele viu o portão fechado, ele teve que voltar, fazer um caminho contrário para passar pela grama para voltar para a pista. Foi a corrida em que o Bruno Senna, de certa forma, quase decidiu o título mundial em favor do Fernando Alonso. Foi um desfecho perfeito de temporada, naquele início maravilhoso que a gente lembra de 7 vencedores diferentes nas 7 primeiras corridas do ano. Então, assim, foi um desfecho magnífico de campeonato, e eu tenho uma lembrança muito especial de tudo, assim, que remete a 2012 e o que remete a essa corrida por si só. Tem um lance desse do Bruno Senna com o Vettel que sempre me chama a atenção, e eu sempre acabo resgatando essa foto, que é a imagem do carro do Bruno passando por cima da roda do carro do Vettel. E tem um fotógrafo que fez a sequência mesmo do pneu passando, e até hoje eu não sei como não quebrou nada no carro do Vettel. Milagre. Assim, era pra ele ser campeão. Não tinha outro destino aquele campeonato, porque aconteceu o que aconteceu, o jeito que a roda passou onde tinha que passar pra não quebrar nada. Então, é muito surreal. É muito surreal. Sim. Cara, essa corrida de 2012, eu acho ela incrível também. Assim, foi uma prova que eu tive que ver depois. Eu não pude ver ao vivo, Eu também não vi. porque eu estava fazendo o Enem. Eu tava fazendo o ENAD. Pois é, rapaz. E assim, eu até contei essa história pro pessoal aqui no final de semana que tava trabalhando com a gente, né? Acho que o Fernandão ouviu e tal. Mas eu tava fazendo o Enem numa escola muito perto do autódromo. Então, eu ouvi a corrida inteira, o barulho dos carros, obviamente, sem saber o que estava acontecendo. E foi uma tortura sem precedentes, assim. Eu fiquei muito irritado de ter perdido essa corrida. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver ela gravada. E eu lembro que quando eu encontrei meu pai, ele tava totalmente doido, assim, falando: você precisa assistir a corrida, foi espetacular, o Hülkenberg quase ganhou. Eu fiquei, cara, como assim? E no final das contas foi isso. Faltou ainda uma posição pro Alonso ser campeão mundial, né? Eu tive que ouvir a corrida no rádio. O ENAD é uma prova que certifica os cursos das faculdades, então se a gente não faz, a gente não recebe o certificado. E caiu no dia do GP do Brasil. Eu tava saindo a gente fez a prova, lembro que tinha eu mais 2 amigos que gostavam de Fórmula 1 também. Eu não trabalhava em tempo integral no Grande Prêmio, eu fazia algumas artes, a revista, era um trabalho meio de freela. E já tinha feito as coisas pro site, saí, peguei o fone de ouvido pra ouvir o Everaldo Marques narrando a corrida. Foi bem divertido. Corridão, né, Fernas? Foi sensacional, foi sensacional. Eu lembro que essa corrida, de fato, o Everaldo Marques estava lá, ele trabalhou, estava lá já com a ESPN, Vitor Martins também estava lá, uma grande comitiva também, e nós também do Grande Prêmio estávamos lá. E eu tenho uma lembrança muito especial, porque foi a primeira vez, e não lembro se depois eu entrevistei depois, mas o que mais me marcou foi a primeira vez que eu entrevistei o Niki Lauda, porque foi naquele fim de semana em que a gente tinha uma pauta, assim, quem que merece, a briga era entre o Alonso e o Vettel, e a gente perguntava para as personalidades da Fórmula 1, quem merece ser campeão? E o Alonso, o Lauda, muito de um espírito muito grande, assim, ele falou assim, os dois merecem ser campeões, os dois fazem por merecer, os dois fizeram uma grande temporada, os dois são merecedores do título. E para mim foi muito marcante, a gente lembra, né, nesse ano nós perdemos também o Niki Lauda, então na hora me veio essa lembrança também de 2012, e também na mesma pauta acabei entrevistando o Anthony Hamilton, né, o pai do Lewis, e fiz também a mesma pergunta. Falei, qual dos dois merece? Ele falou, não, nenhum dos dois. Quem merece é meu filho, quem merece é o Lewis, né? E foi uma das partes engraçadas dessa corrida, tudo, mas marcante demais em vários sentidos. Uma corrida novamente mexida pelo clima, o clima que sempre embaralha as cartas
no GP do Brasil. Quando que a gente poderia imaginar que o Nico Hülkenberg, de Force India, poderia liderar? E não somente ele foi um líder ocasional, ele foi um concorrente direto à vitória. Sim. Ele liderou a corrida por 30 voltas, então foi, para mim, na minha visão, talvez a maior atuação dele na Fórmula 1. Deu muito azar, né? Naquele S-Cino ali, ele escorregou no molhado, acabou acertando o carro do Hamilton, que depois abandonou. Foi a última corrida dele com a McLaren, ele estava de saída para a Mercedes, e foi incrível. Endossando aquilo que o Berton falou, de fato, o Vettel deu muita sorte, né, naquela volta, porque ele poderia ver encerrada as chances de título ali, né? E o Alonso partiu para cima, ele terminou na segunda colocação, contou com a ajuda do Felipe Massa, que terminou no pódio, e o Vettel, com o 6º lugar, conseguiu confirmar o tricampeonato, mas foi por muita sorte. Era para ter sido mesmo o tri do Sebastian Vettel, e era para o Fernando Alonso continuar sem títulos ali, ele que fazia a sua 3ª temporada pela Ferrari. É verdade, bem apontado. O Fernandão, pra gente arredondar aqui então, em que posição você coloca o GP do Brasil de 2019 nesse teu ranking? Cara, é uma pergunta muito, muito, muito legal, porque a gente sempre lembra de grandes corridas no GP do Brasil. A gente até comentou no Paddock GP da semana passada, quando o grande elenco do Grande Prêmio esteve lá na produtora, que o Interlagos sempre dá boa corrida. É muito difícil você assistir corridas ruins da Fórmula 1 em Interlagos. Eu colocaria o GP do Brasil de 2019 entre os 6 primeiros, né? Para mim, o maior de todos foi o de 2008, aquela decisão incrível. As 2 corridas de 1993 e depois 1991. A de 2012 eu coloco aí na 4ª colocação. A de 2003 também foi incrível, né? Toda cheia de incidentes e novamente bastante imprevisível. E a de 2019 eu colocaria aí na 6ª colocação, mas assim, poderia até nem ser nessa ordem, mas colocaria aí no balaio aí das 6 mais empolgantes aí que nós vimos aí na Fórmula 1 no GP do Brasil. A minha memória, eu lembro de poucas, né? Eu comecei a assistir Fórmula 1 a partir de 1986, mas não lembro muito das corridas em Jacarepaguá, mas enfim, foram realmente grandes corridas e grandes momentos do esporte, e alguns deles nós tivemos a sorte de ser testemunhas da história, estar lá no meio ali do rolê em Interlagos e acompanhar tudo. Então, pra gente é muito legal fazer parte de tudo isso de uma certa forma. Excelente, Fernandão. Obrigado por ter participado, viu? Que isso, tamo junto aqui sempre, brilhem muito, boa sequência de programa a todos, saudações. Saudações, meu bom, obrigado mesmo, abração. E então, enquanto o Gil já aciona Gabriel Carvalho, que vai também dar seus pitacos e vai nos contar as memórias dele de Interlagos, e também sobre a primeira participação dele cobrindo um GP do Brasil, né, que foi a estreia dele esse ano. Nem parecia, né? Nem parecia, tava soltinho. Eu queria saber do Bertão, qual foi o pior GP do Brasil que você lembra? Nossa, pior GP do Brasil. Isso me pegou, hein? Posso pensar um pouquinho? Respondo. Pode. Depois do Gabriel Curti? Do Carvalho. Do Carvalho. Por favor. Isso aí. Olha, Você me pegou mesmo agora. Sim, porque ó, eu, sinceramente, eu acho, por exemplo, o GP de 2017 eu acho bem ruim. 2017 foi... 2017 foi ruim mesmo, é verdade. Aquele título definido, vitória do Vettel, uma corrida xoxa. A segunda despedida do Massa. Segunda despedida do Massa, Essa corrida foi bem ruim. Então, mas entra naquele hall de corridas que eu não vi. Eu tava lá verdade. trabalhando. Mas 2017 realmente foi bem ruim, não aconteceu nada. Nada. 2016 foi legal na chuva. 18 também, teve o Ocon e Verstappen. Foi ótimo. 15, vitória do Rosberg. Foi ok. Foi uma boa corrida, tava a disputa ainda entre os dois ali. Uhum. 17. Tô falando, acho que esse aí vai ganhar. O Gabriel Carvalho já nos ouve? Opa, já estou aqui. Bom dia, Gabão, tudo bem com você? Bom dia, H, bom dia, Berton, bom dia, Gil, tudo certo por aqui e por aí. Tudo bem também.
Ô Gabo, me diz aí então, primeiro, o que você achou do seu primeiro GP do Brasil in loco trabalhando pelo Grande Prêmio? Conta um pouco pra gente. Então, acho que a melhor definição teria que ser com algumas palavras chulas, né, para a gente destacar o quão legal foi. Mas definitivamente foi uma experiência memorável, sabe? Tipo, sabe, você passar boa parte da sua vida acompanhando esses caras, de repente você tá no meio deles, né? E, tipo, não só até do jornalismo também, tipo, de vocês, tal, que sou muito fã de vocês também. Claro que ali no paddock não tem nenhum super-humano, são pessoas normais como eu e todos os nossos ouvintes, mas é realmente algo assim a se destacar do quão sensacional estar lá dentro. Pois eu queria te parabenizar mesmo, a gente já falou aqui, você foi muito bem mesmo, parecia que já era um veterano na nossa cobertura. E só pra gente começar então, qual foi o primeiro GP do Brasil que você lembra de ter visto? Você é o nosso caçula aqui, né, pra quem não sabe. Eu lembro, tipo assim, vagamente do GP do Brasil de 2003, que eu lembro que teve a chuva, e eu lembro, assim, vagamente também dos acidentes do Weber e do Alonso, e eu creio que, tipo, aquele momento foi o meio que determinou que eu gostava, assim, de Fórmula 1. E eu lembro, assim, eu acho que a memória mais viva assim, que eu tenho depois disso, de vários detalhes, assim, até da cobertura, assim, do pré-corrida que foi feito, foi a primeira vitória do Massa em 2006. Boa. Então diz pra gente qual foi qual é o seu GP do Brasil favorito dos que você viu. Bem, como eu acho que para mim os melhores que eu vi já foram citados, os 3, né, que 2000, 2003, 2012, eu gostaria de citar o título do Raikkonen em 2007. Boa. Que eu acho que assim, a corrida em si ela não foi algo espetacular no nível dessas outras 3, mas o grau de improbabilidade que o Raikkonen entrou naquela corrida foi sensacional, basicamente. Assim, 2007 para mim talvez uma das grandes temporadas desse século, porque tínhamos duas equipes muito fortes, né? Você tinha a Ferrari e a McLaren, eram equipes muito, muito poderosas, um equilíbrio de forças, e eu acho que a gente tinha praticamente 4 pilotos, os 4 ali, Raikkonen, Massa, Alonso e Hamilton. Eu acho que eram 4 pilotos, quase 3 ali estavam no seu auge, e ele se meteu no meio, na primeira temporada da Fórmula 1, já mostrando o quão espetacular ele viria a se tornar. E o Raikkonen, cara, ele precisava, antes do GP da China, né, que foi a prova que o Hamilton jogou o campeonato no lixo, o Raikkonen precisava somar 20 pontos e torcer para o Hamilton não somar 3, né, para ele sair com o título. E foi exatamente o que aconteceu, porque ele vence na China e ele vence no Brasil com aquela ajuda do Massa. O Hamilton teve os problemas dele também no Brasil, né? Logo na largada ele toma um passão do Alonso, depois ele tem aquele problema de câmbio. Faz até uma prova digna, porque ele termina no 7º lugar, né? Se eu não me engano. Ele sai de 18º para 7º, né? Isso, exatamente. O carro dele desliga no meio e ele consegue chegar em 7º. Se ele tivesse acho que ele precisava chegar em 5º naquele contexto para sair com o título. E o Alonso fez uma prova totalmente discreta, né? O Alonso precisava pelo menos chegar em 2º, ele ficou em 3º e tipo 50 segundos atrás do Raikkonen. Foi uma prova onde tanto o Raikkonen quanto o Massa deram a vida ali para juntar as forças para conseguir esse que foi até o seguinte momento, o último título de piloto da Ferrari. Bem lembrado. E, cara, o Hamilton deu uma ajuda muito grande na China, né? Acho que o Brasil foi meio que foi mais azar do que qualquer coisa, mas o GP da China foi aquela corrida que o Hamilton meio que entregou o campeonato. Mas, de fato, o Raikkonen ter saído campeão de uma disputa que parecia entre o Hamilton e o Alonso, aquela briga, aquela guerra civil da McLaren, foi simplesmente incrível. E eu só queria registrar que foi nessa corrida que eu comecei a dar valor para Nico Rosberg, porque eu lembro que ele fez uma tremenda corrida com a Williams, terminou em 4º,
eu lembro que foi nessa corrida que eu comecei a olhar pro Rosberg com outros olhos, assim, e depois eu comecei a gostar muito dele. Eu acho o título dele super merecido. O Gabo, Oi. pensando em 2019, em que lugar entra mais ou menos essa corrida? Eu acho que entra no meu top 3, né? Porque eu preservo, eu gosto de valorizar as corridas em que você tem um índice maior de loucura acontecendo. E 2008, por mais que tenha sido épico, foi também uma corrida que teve realmente o melhor encerramento de campeonato de todos os tempos. Foi uma corrida que ela começou meio que a se desenhar, ela ficou sensacional mesmo nas últimas 10 voltas, enquanto pelo menos 2019 teve 20. 2008 tem o peso por ter decidido no campeonato e tal, mas a prova em si eu achei 2019 melhor, então para mim fica no meu top 3, junto de 2003 e 2012. Boa, justo. E eu queria saber, aproveitando, você tem um GP do Brasil pior pra falar aqui pra gente? Cara, pior. Pô, eu lembro de GP do Brasil ruim, eu acho que de 2011, que foi um tipo a Red Bull dominou, assim, e o Vettel teve um problema de câmbio, aí o Weber ganhou. Uhum. Eu acho que esse foi muito bom, eu acho que esse foi bem ruim. Talvez ali os de 2002, 2004, que 2002 o Schumacher ganhou, que é o da bandeirada errado do Pelé, eu acho que esse não lembro de ter sido muito emocionante. E o de 2004 também não, foi acho que a última vitória do Montoya na Williams, né? Sim. Também não lembro de ter sido muito emocionante. É isso aí. Obrigado, viu, Gabo? Obrigado, Gá, mais uma vez pela oportunidade. Até a próxima. Valeu, voltará mais vezes, com certeza. E então agora, enquanto o Gil vai chamando a Natália De Vivo para participar aqui com a gente, Rodrigo Berton, o que você quer dizer? O GP do Brasil de 2011 foi a última corrida do Rubinho na Fórmula 1. 2012 ele foi pra Indy. Meu Deus. Nossa, já faz tudo isso. Meu Deus. Caramba, cara. Vai fazer 10 anos já. Tá, agora eu fiquei um pouco assustado. Pois é. Porque realmente é isso, né? Foi a última corrida do Trulli também. E, engraçado, né? Porque o Trulli parece que saiu da Fórmula 1 uns 20 anos já. Pois é. Mas o Rubinho... Acho que o Rubinho tá tanto lá, ele aparece tantas vezes, que não parece tanto tempo que ele largou. Que ele fez a última temporada dele na Williams. Mas são 8 anos e caramba. É porque assim, a gente perde muito a noção de tempo. Porque, por exemplo, eu vou fazer 6 anos de Grande Prêmio daqui a menos de 2 meses. Então, a minha primeira temporada foi com o Rubinho na Stock, né? Então, faz sentido isso. Pois é. O Gil já tá ali ligando pra Natália De Vivo e a gente vai... Vamos repassar então o GP do Brasil que aconteceu agora nesse final de semana. Vamos lá. Só pra gente explicar por que o tema saiu. Se alguém está perdido vendo esse programa, ouvindo a gente, e não viu o GP do Brasil... Tá errado. Tá errado. Já começa por aí que a pessoa tá errada. Se a pessoa não assistiu ao GP do Brasil desse ano, Sim. Tá errado. Tá muito errado. E aí, então, pra gente registrar. Primeiro ponto. Talvez tenha sido a melhor corrida do ano. Provavelmente. No mínimo entre as 3. Tá ali com a Alemanha, tá ali... Áustria. Com a Áustria, GP da Itália... Mas eu acho que É que aquela sequência... aquela sequência depois de Paul Ricard, aquela porcaria, foi muito boa. Sim, que foi Alemanha, Inglaterra, Áustria, Bélgica e Itália. Sim. Aí Singapura... Não, mesmo a Hungria não tinha... a Hungria foi boa. A Hungria foi boa também. A Hungria foi boa. Mas pra mim ficou entre Alemanha e Brasil, as duas melhores do ano. Não tem uma favorita, até porque são duas condições completamente diferentes. Na Alemanha teve aquela chuva que complicou tudo, o Hamilton errou, bateu, voltou. E o GP do Brasil que teve a chegada apoteótica pela disputa no segundo lugar, né? Verstappen finalmente conseguiu vencer na pista que talvez ele mais tenha a mão. Uhum. Ele é incrível como ele tem a mão. Ele deve fazer que nem a Evelyn, deve jogar muito no PlayStation. O Verstappen vai ganhar muitas vezes aqui. Também acho. Ele anda muito coisa... bem aqui desde sempre. Ele andou bem na chuva em 2016, que ele deu aquele show de ultrapassagens. Sim. Naquela condição completamente absurda de pista. Deveria ter vencido aqui. Se a corrida tivesse mais 2 voltas, ele venceria muito facilmente. Uhum. Ano passado, ele perdeu a vitória na afobação de querer disputar
a posição com o Ocon, que era retardatário, queria descontar a volta, ele podia ter deixado passar, vai lá, eu vou ganhar de qualquer jeito. E esse ano ele não deu chance, ele chegou a perder a posição pro Hamilton, relargou, passou sem tomar conhecimento, foi uma coisa completamente absurda. O Albon também relargou muito bem, Sim. passou o Vettel. Então a Red Bull veio muito forte pro Brasil, muito forte. A torcida ajudou, Interlagos estava lindo, a torcida comemorando. É o que vocês falaram no paddock. Se a imprensa, os jornalistas comemoraram na sala de imprensa, os fotógrafos na filinha ali do pódio também, e todo mundo bateu nas grades quando ele chegou, e foi muito legal. Foi uma festa muito bonita em Interlagos. Uma pena que vem o balde de água fria chamado GP de Abu Dhabi. Não dá pra cancelar? Ah, podia, né? Podia chegar e falar assim, chega, foi tão legal. Já deixa a gente curtir um pouco mais de tranquilidade, já fazer os nossos melhores do ano logo, Pois é. sabe? Enfim, Natália De Vivo, está na escuta? Estou sim, Gá. Olá, tudo bom? Bom dia, Nath, tudo bem com você? Tudo certo, bom dia, Gá, bom dia, Berton, Gil e todo mundo que está aqui nos ouvindo. Ô, Nath, manda pra gente, então, a sua edição favorita do GP do Brasil. Vou falar que o Fernandão quebrou minha perna falando de 2012, já começa por aí. Foi muita mancada, mas então eu vou escolher o de 2016, que foi aquele pandemônio com chuva, 1 milhão de safety car, bandeira vermelha, que teve a primeira despedida do Massa, que foi mega emocionante, mais do que, né, a despedida real dele. Teve o ponto do Nasser, o título acabou sendo jogado para a última etapa. Foi uma prova bastante divertida de se assistir. Eu adoro essa corrida também. E essa corrida já começa, na verdade, ela começa antes de começar, né? Porque o Grosjean, que tinha classificado super bem com a Haas, o carro dele é com a plana, né, entrando na reta oposta, e ele bate. Cara, eu acho que tem água dessa chuva de 2016 até hoje na minha câmera. Sim, essa chuva foi simplesmente fantástica. E essa corrida que a Nath citou, tem algumas atuações que elas são muito boas. Eu acho que, apesar da gente lembrar muito do Verstappen, que realmente foi o homem da corrida, o Hamilton foi muito bem também naquela corrida. Para bater o Rosberg, para vencer e tal. Mas o Pérez andou muito bem também. O Sainz andou muito bem. O Hülkenberg andou muito bem. O Nasser fez aqueles 2 pontos heróicos que salvaram a Sauber quase de uma falência, porque a Marussia estava na frente no campeonato. E o Esteban Ocon, né? Acho que foi a primeira corrida dele na Fórmula 1 que ele mostrou do que ele era feito, porque ele terminou a corrida em 12º, mas ele passou quase todas as voltas finais nos pontos, né? Sim. Então, assim, foi uma corrida muito legal. Não, só isso mesmo, que foi uma corrida muito legal. Até Fernando Alonso conseguiu terminar na zona de pontos, então, assim, foi muito boa. É verdade, a McLaren já era uma draga completa. Era a McLaren preta ainda. Sim. O último ano de McLaren preta. Sim. Alonso e Button. Foi o ano que eles fizeram aquele gracejinho no pódio? Que eles subiram no pódio, os dois, e... Eu acho que foi, né? Foi. Acho que foi. Foi, né? Foi sim, boa lembrança. Que eles falaram que a única chance de eles subirem no pódio seria daquele jeito, e foram os dois lá pro pódio fazer gracejos. Exatamente. Diga, Nath. Até porque o Button terminou em último, né? O último dos que terminaram. Então, assim... Nossa, e ele terminou em último com muito gosto. Ele terminou muito atrás do Verlaine. Sim, foi patético, né? A McLaren desse ano não era um carro rápido. Fica aqui a análise. Alô? Alô? Com pesar que informamos o triste passamento de Natália De Vivo. Voltou. Ô, Nath. Eu. Num ranking geral aí das corridas do GP do Brasil, qual foi o primeiro GP do Brasil que você tem lembrança de ter visto? Olha, lembrança mesmo, o que eu tenho muito é o de 2008. Porque assim, minha memória primeiro que é ruim,
E segundo que, como todo mundo sabe, eu comecei a acompanhar mesmo automobilismo depois que eu comecei a trabalhar com isso lá em 2012. Então, assim, o primeiro que eu tenho memória de verdade é o de 2008. Eu lembro que, nossa, a minha família inteira estava junto, assistindo. Daí, eu lembro dos meus pais, meu pai, meus tios, todo mundo de pé, vibrando na televisão, e daí do nada aconteceu o que aconteceu, e foi tipo, mano, é uma das minhas memórias maiores, assim, em termos de esporte. Alguém da sua família deu uma cabeçada na porta? Não chegou a esse nível, mas eu lembro que meu pai ficou muito chateado. Nossa, eu também assisti essa corrida em família. Eu tava na casa do meu padrinho e... Cara, eu acho que eu nunca tinha visto... O meu padrinho não gosta muito de automobilismo, mas ele tava completamente doido torcendo. E aí quando aconteceu aquilo, ficou todo mundo um olhando pra cara do outro, assim, falando... Cara, por que o nome do Hamilton tá na frente do nome do Glock? Foi tipo isso, foi da euforia pra depressão total em segundos. Exatamente. Ô Nath, e qual foi o pior GP do Brasil que você lembra de ter visto? Pior, eu acho que o de 2015 eu não lembro de ter sido tão grandioso assim. 2014 também não foi muito legal, se eu não me engano, né? Uhum. Mas esse negócio de precisar lembrar, assim, putz, eu sou péssima. Mas essas corridas realmente não foram tão marcantes. Não foram nada memoráveis. Não foram espetaculares. Essa de 2015, só 4 carros terminaram na mesma volta. Quinto colocado, que foi o Bottas de Williams, ele já terminou uma volta atrás. Então também não foi muito boa. 2014 foi um pouquinho melhor, que eu acho que não foi tão ruim assim quanto 2015, mas também não foi aquela coisa maravilhosa. Não foi. Definitivamente. 2016 é uma boa lembrança. Eu gosto bastante dessa corrida. Eu gosto dessa prova. E pensando num ranking aí das corridas que você viu, 2019 entra onde? Top 5 com certeza. Com certeza. Quais são as outras aí que você acha que estão no 5? Deixa eu ver. 2008, 2012 com certeza, 2016 e daí eu acho que entra 2019, então é top 4. Mas por que 2012, Natália? O que aconteceu em 2012? Nossa, quando o Senna bateu no Vettel, eu trabalhava no IG Automobilismo. E daí a gente tava na redação. Eu comecei a esmurrar mesmo, de um jeito. Esmurrar e gritar de um jeito. Daí, como o IG Automobilismo, a gente trabalhava, era meio que uma agência. E o dono da agência tava lá, meu chefe, Natália, pelo amor de Deus, fica calma. E o cara só dando risada da minha cara. Eu esmurrava mesmo e gritava, falando, não acredito que o Bruno só não vai tirar esse jeito. Nossa, eu fiquei transtornada. Tá bom. Obrigado, viu, Nath? Obrigada pela participação. Valeu, volte sempre, beijos. E nós vamos... Beijos a todos. Beijo, Nath. E nós vamos nos encaminhando para essa reta final de programa. Queria ouvir as considerações finais de Rodrigo Berton. Eu quero saber quais são os seus GPs do Brasil favoritos. Em que lugar ele se encaixa? Tá, vamos pensar. O meu GP do Brasil favorito, como eu disse no começo do programa, é 2003. Porque... Eu já acompanhava as corridas com meu pai, mas eu comecei a acompanhar religiosamente todo final de semana que tinha Fórmula 1 depois desse GP do Brasil de 2003. Foi muito marcante pra mim. Eu comecei a torcer pro Fisichella também naquela corrida e continuei torcendo pra ele pra sempre, porque aquela corrida me marcou muito. Mas eu acho que assim, cara, é muito difícil colocar as demais em ordem aí, mas eu acho que 2008 em segundo, porque aquele final de campeonato é muito espetacular e não é toda hora que a gente vai ver um campeonato ser decidido aqui. 2012, eu gosto demais dessa corrida e como eu sempre achei que o Hülkenberg merecesse muito um pódio, aquela realmente era a melhor chance que ele teve. Eu até, inclusive no GP da Alemanha desse ano, eu lembrei muito do GP do Brasil de 2012. Porque, de novo, ele escorrega
quando ele poderia vencer uma corrida, Pois é. né? E aí depois, eu adoro 2016, eu adoro 2007, eu gosto de 2002, mas eu acho que 2019 já entra no quarto? Quarto. Já entra aí 2007 também, é espetacular pelo campeonato, mas eu acho que 2006 foi bom também. foi A vitória do Massa. foi legal. Título do Primeira Alonso. vitória dele. Macacão verde e amarelo. É verdade, teve o título do Alonso. Segundo título do Alonso. É. O 2005, quando o Alonso ganha também a primeira corrida, que foi o primeiro título aqui, também foi legal. Sim, que tem a perseguição com o Schumacher. Pois e tal. pois é. Legal. Então, são anos. Interlagos é difícil achar uma corrida ruim, verdadeiramente ruim, Interlagos, como foi 2017. Foi muito mais difícil pensar nas Pois corridas, é. né? Se a gente puxar aqui a lembrança, a gente acha mais corridas boas Uhum. do que corridas ruins. Até essas corridas burocráticas que o pessoal falou, a vitória do Montoya, não foram corridas ruins. Sim, não foram. Não foram procissões que nem acabou sendo essa de 2017, que você lembrou muito bem, que pra mim é a pior que eu me lembro, assim. Uhum. Então, no meu rankzinho, sem ordem de importância, porque é mais fácil, 93, 2003, 6, 12 e 19. Então é isso. Eu acho que no mínimo no top 6, como o Fernandão falou, né? Acho que no mínimo no top 6 essa corrida de 2019 ela se encaixa. E eu acho que um fator importante é que não teve chuva. Que Pois raro por teve aqui. chuva só na sexta-feira. Todo mundo, a chance de chuva no domingo ela cresceu exponencialmente, de 1 para 3%. Foi. Eu criei expectativas. E o calor deu uma chacoalhada, né? Que fez muito calor. Então teve paradas a mais aí de estratégias. A Hannah Schmitz, engenheira do Verstappen, escolheu a hora certa de parar o Verstappen para trocar pneu e garantiu a vitória. Foi uma corrida, além de muito boa, emocionante na pista, foi uma corrida movimentada nas estratégias que as entradas do safety car causaram. Achei a entrada do safety car do Bottas muito justa, porque tinha um trator na pista e a gente não pode mais arriscar com o trator na pista depois do que aconteceu com o Bianchi. Sim. Então, se tem um trator na pista, tem que ter safety car, todo mundo reduz. NASCARizou a corrida, mas quem liga? O que importa é que a corrida ficou muito boa depois. As Ferrari se encontrando mostra que o Vettel, pra mim, o Vettel teve culpa. Uhum. Mas assim, eu vejo muito mais como um acidente de corrida, nada como uma coisa deliberada, mas com culpa do Vettel. E mostra que 2020 na Ferrari vai ser um tanto quanto complicado, ainda mais do que foi esse ano. Eu acho que foi mais uma prova de que o Hamilton é muito favorito pro ano que vem. E que o Vettel precisa aprender a passar por fora. Isso. Tá, tem esse ponto também. Obrigado, viu, Bertão? Eu que agradeço, mais um convite. Semana que vem, se Noronha me convidar, estarei aqui. Se daqui 2 semanas, se você me convidar, estarei aqui. Sempre convidado. E espero que não tenha mais muitos programas até o final do ano, que a gente precisa de férias. Mas estão aí, se vocês precisarem. Estamos entrando nessa reta final. Já nos próximos dias teremos já os melhores do ano. Eu vou começar a produção. Vamos de smoking ao Paddock GP anunciar. Você vai de Silvio Santos. Não, Silvio Santos não. Você vai de Faustão esse ano. Faremos troféus. Só se for com aquelas camisetas do Faustão. Sim, as camisetas do perfil lá do Twitter do look do Faustão. Isso. A gente vai fazer um look muito legal pra você apresentar os melhores do ano desse ano. Tá ótimo. Esse foi o Paddockcast de número 43. Eu espero que vocês tenham gostado. Que na semana que vem estejam aqui novamente, quando Felipe Noronha retoma o comando da apresentação. Então, quinta-feira que vem, no mesmo horário, aquele esquema de sempre, umas 11 e pouquinho. Mas, de novo, chama atenção para a nossa programação no YouTube, que não para. Paddock GP toda terça, 7h30 da noite. O GP às 10, diariamente, 10 da manhã e 10 da noite. O Prancheta GP. O briefing nos finais de semana de corrida. Só faltam 2 briefings esse ano. Um beijo para Fabiano Leocádio. Um beijo para Fabiano Leocádio, que garantiu mais um ano de briefing. Né? Ele comprou a cota do briefing. Comprou a cota do briefing. E por hoje é só. Um abraço a todos, obrigado de novo pro Berton, valeu Gil, que nos acompanhou mais essa semana, obrigado a todo mundo que participou aqui por telefone, todo mundo que acompanhou a gente, que nos ouviu, seja pela plataforma que for, e até a próxima. Tchau!